Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei falando sobre propósito, dons e ministérios. Com certeza você já ouviu essa frase, você fez de propósito, trazendo o entendimento que você realizou uma tal ação para que exatamente aquilo acontecesse. Desta forma é o propósito de Deus na sua vida. As coisas acontecem exatamente para te levar ao alvo e à conclusão daquilo que realmente é para você. O propósito de Deus sobre a sua vida está ligado a planos de Deus sobre você, sobre o seu destino. E muitas das vezes esse propósito está ligado a dons e ministérios, chamados. Porque cada pessoa tem um chamado, um propósito e dons também diferentes. E dentro desse vídeo eu vou trazer a chave para que você possa concluir o propósito que Deus designou para a sua vida. Livro de 1 Coríntios capítulo 12 e verso 4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Nesta parte, Paulo começa a falar sobre vários dons espirituais que são entregues para diferentes tipos de ministérios. E dentro desse termo de propósito e ministérios, nós devemos entender que existem os dons ministeriais e existem os dons espirituais. Os dons ministeriais estão em Efésios capítulo 4 e verso 11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Então, para cada pessoa existe um propósito de Deus. Se aquela pessoa vai exercer algum ministério pastoral, evangelista, seja qual for a área que Deus vai dar uma capacitação para ela, para que ela possa desta forma ajudar e edificar a igreja que é o corpo de Cristo. Porque a igreja não é formada somente por uma pessoa, mas por várias. E todas essas pessoas estão reunidas, estão juntas, e dentro desta união essas pessoas estão utilizando os dons ministeriais, dons espirituais, os seus chamados para a edificação do corpo, que não é feito somente por um membro, mas por vários. Cada um deles possui um chamado, uma função, um ministério, um dom diferente do outro. Eu quero trazer a chave aqui dentro desse vídeo para que você possa concluir o seu propósito, possa fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus tem projetado para a sua vida, para que você possa viver os planos de Deus, os projetos de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Muitas pessoas não sabem para que elas foram chamadas, qual é o propósito de Deus em suas vidas. E é muito simples de entender. Você tem um propósito, você tem um chamado. Só que para você encontrar esse chamado, esse propósito de uma forma automática, você precisa se posicionar diante de Deus. Coisas principais que você precisa colocar em ordem na sua vida para que os dons, os ministérios e o propósito de Deus possam encontrar você e não você encontrar eles. Primeira coisa, você precisa jejuar e precisa orar. Quando você faz isso, você está se posicionando. É a mesma forma que você dissesse: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Então, com certeza, você vai encontrar uma resposta de Deus. Ao decorrer que você vai buscando a Deus em oração, em jejum, todas as coisas que você vivenciou e que você vai viver vai se encaixar. Você vai entender o seu propósito. O propósito de Deus vai te alcançar. Outra coisa muito importante: quando você obedece à palavra de Deus, fazendo tudo conforme a direção do Espírito Santo, você vai ser encontrado pelo propósito e pelos projetos de Deus.
Então, tudo aquilo que Deus tem no seu projeto de te entregar, Deus vai te entregar. Se Deus tem dons, se Deus tem ministérios, se Deus tem capacitações sobrenaturais para derramar sobre a sua vida, quando você se posiciona e coloca em prática essas coisas importantes, tenha certeza, o propósito de Deus vai encontrar você. Os projetos e os planos de Deus sobre a sua vida irão acontecer. Os dons espirituais, eles são entregues para você segundo o ministério que você está exercendo. O dom ministerial, que é aquela capacitação que Deus dá para pastores, evangelistas, você vai cumprir uma função. E dentro desta função, dentro deste ministério, dentro deste propósito, existem dons que estão ali ligados a esse propósito também. Ou seja, dentro de cada ministério, de cada propósito, existem dons específicos que Deus deseja te entregar. Porque o seu propósito está ligado ao ministério e está ligado aos dons. Então, quando você se posiciona diante de Deus, você pode ter certeza, se você manter essa constância de busca ao Senhor, de obediência a Deus, você vai receber de Deus aquilo que é para se receber. Aquilo que é para acontecer na sua vida vai acontecer. Se você está em um propósito específico, se você carrega um ministério, um chamado, tenha certeza, o Deus que te chamou vai te capacitar e vai entregar os dons que já estão preparados para você exercer aquele chamado e aquele propósito. Mas você pode me perguntar, missionária, mas se eu tentar buscar dons espirituais que não estão ligados ao meu ministério, ao meu chamado, ao meu propósito, o que vai acontecer? Muitas pessoas que buscam dons espirituais que não está ligado ao seu propósito e ao seu ministério, terão que pagar um preço maior. E muitas das vezes elas não vão conseguir receber aquele dom. Por quê? Deus preparou um propósito, um ministério, algo para você vivenciar, uma essência específica. Mas enquanto Deus quer te entregar algo, você deseja outra coisa. Então, é necessário que você ande conforme o propósito de Deus para a sua vida. Muitas das vezes você pode estar buscando algo que não é para você. Você quer viver algo que não é para você. E Deus tem algo muito melhor preparado para você vivenciar segundo a sua estrutura. Entenda algo. Quando Deus ele vai entregar um ministério, um chamado, dons para uma pessoa, Deus não vai perguntar se você quer, se você deseja, se você sonha ter aquilo. Deus vai olhar para a estrutura da pessoa, porque ela vai suportar carregar aquele ministério. Ela vai suportar enfrentar as aflições que aquele propósito carrega. Então é por isso que os propósitos de cada pessoa é diferente, porque muitas das vezes alguém pode suportar um tal propósito, aonde Deus quer entregar muitos ministérios, muitos dons, mas existe outra pessoa que não suporta o processo e não tem estrutura para suportar as aflições que aquele propósito, que aquele chamado, que aquele ministério, que aqueles dons carregam consigo. Então, por isso que Deus vai entregar ministérios diferentes para cada pessoa, dons diferentes para cada pessoa, porque o Espírito Santo ele entrega dons espirituais para aqueles que são úteis mediante a sua presença, que tem uma estrutura para suportar as aflições que aquele ministério, que aquele dom está oferecendo sobre a sua vida também. Porque chega o momento que Paulo, através das suas cartas, ele faz uma pergunta para nós. São todos que têm os mesmos dons? São todos que efetuam as mesmas coisas? São todos que têm as mesmas capacidades? Por quê? A igreja é um corpo onde Jesus é a cabeça. Então existem vários membros do corpo, existe a mão, existe o braço, existe os pés, existe as pernas, e todos esses membros são eficientes e são importantes para o funcionamento daquele corpo. Então, quando alguém tem somente um dom, só tem um talento, só tem um ministério, ou muitas das vezes aquela pessoa tem outra capacidade para exercer outras funções dentro da igreja, não significa que aquela pessoa não tenha um valor dentro do corpo de Cristo, mas que o Espírito Santo dividiu e capacitou cada pessoa de uma forma diferente e específica conforme a sua estrutura para trabalhar na igreja, para se tornar partes do corpo de Cristo.
Muitas pessoas querem exercer os seus ministérios, os seus dons, sem estar ligado ao corpo de Cristo, ou seja, sem estar em uma igreja, sem estar ligado ao corpo de Cristo. Você precisa estar ligado ao corpo de Cristo para que os dons possam se manifestar, para que você consiga exercer o seu ministério e a sua função. Porque a forma que o Espírito Santo nos capacita não é somente nos ensinando e falando conosco, mas o Espírito Santo nos capacita também quando nós praticamos e colocamos em prática aquilo que recebemos do alto, os dons e os ministérios. Então, existe muitas coisas acerca dos dons, dos ministérios, das coisas espirituais que você não vai conseguir aprender somente ouvindo alguém falar, somente ouvindo o Espírito Santo falar, mas você vai aprender quando você colocar em prática fisicamente. Então, por isso que é importante você estar ligado aos membros, à igreja, que é o corpo de Cristo. Então, eu quero estar deixando esse vídeo para a sua edificação. Quando você se posiciona, você não encontra o seu chamado, é o chamado que encontra você.